Olá pessoal, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, prece, mentalização de cura à distância e fluidificação das águas das quartas-feiras. Desejo a todos realmente uma boa noite, que todos estejam bem, né? Espero que sim. Vou fazer o lembrete agora, né, para quem não pegou ainda sua garrafinha de água, o seu copo. E hoje, como é o primeiro evangelho do mês, nós fazemos sempre, né, no primeiro evangelho do mês, na fluidificação, na prece de fluidificação das águas, aquela fluidificação de uma água um pouquinho maior, num recipiente maior, para a gente fazer a limpeza energética da nossa casa. Quando acaba o evangelho, ou um pouco mais tarde, fica a seu critério, você coloca esse recipiente maior, né, que você colocou aí durante a prece, fechadinho, né, só durante a prece que a gente abre, isso também para as garrafinhas de consumo pessoal. A gente molha um pouquinho a ponta dos dedos e em cada cantinho de parede da casa você joga lá e repete uma frase, uma oração que você queira, ou um mantra, o que você preferir, né? Pedindo a limpeza do seu ambiente doméstico, ok? Hoje temos muitos pedidos de oração, né? E a gente vai tentar ser esse intermeio aí, apesar, né, da nossa correria diária, dos pensamentos agitados, né, que a gente tá tendo aí durante o dia, na correria diária. Mas eu, né, me coloco à disposição do mentor da casa, do trabalho do Evangelho, do meu guia espiritual ou guias espirituais, para que a gente faça um bom trabalho, tá bom? Então, boa noite aos amigos Afonso e a Neide, sejam bem-vindos. Ao Leozinho também, né, que fica aí deitadinho, assistindo com vocês, com certeza. Então, pessoal, para a gente começar, vamos fazer as leituras prévias, né, as mensagens aqui que a gente sempre traz, para a gente já ir limpando a mente, né, das coisas mundanas. Deus está em toda parte ao mesmo tempo e, portanto, está também dentro de você, em redor de você, vendo o que você faz, sabendo até o que você pensa, porque somos partículas de Deus. Se você sofre, é porque a dor lhe trará benefícios futuros e não por vontade de Deus. Você deixa seu filho sofrer na cadeira do dentista, porque este beneficia seu filho, mesmo fazendo que ele sofra. Deus age também assim conosco. Ele fez uma analogia, né? Mas é verdade. Mantenha sua mente limpa de qualquer pensamento menos digno. Só assim conservará a serenidade e a paz, como base da felicidade que chegará a você. O corpo é o reflexo da mente. E a mente é o reflexo de nossa alma, que é nosso verdadeiro eu. Pense coisas nobres e elevadas, e seu corpo manterá inalterável a saúde, trazendo-lhe a felicidade que tanto almeja. Então, pessoal, eu esqueci de falar, a princípio está sendo transmitido ao vivo apenas no Facebook, e só depois é que eu vou postar, quando acabar, né? Mais tarde, postar no canal do YouTube, porque a gente está tendo um pouquinho de variação do sinal da internet, né? Então, quando é simultâneo, está tendo esse problema, mas tudo indica aí, se tudo der certo, que eu vou trocar meu notebook, então a gente vai ter mais uma conexão melhor, né? Um processador mais rápido, assim espero. Tá bom? Então, só pontuar aqui para a gente fazer mais duas leituras. Boa noite, amiga Cláudia. Seja bem-vinda. Conversação, na essência, é permuta de almas. Através da palavra, damos e recebemos. Isso, porém, não se refere a doações e recepções teóricas. Opa! Besourinho aqui que acaba, às vezes, tirando a concentração, né? Isso, porém, não se refere a doações e recepções teóricas. Entendendo-nos uns com os outros, fornecemos e adquirimos determinados recursos de espírito que influirão em nossa conduta, e a nossa conduta forma a corrente de planos,
coisas, encontros e realizações que nos determinarão o destino. Tudo está atrelado, né? Na verdade. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. É o títulozinho essência, né? A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Ok? Então vamos fazer a nossa prece inicial. Fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus e os nossos espíritos protetores, nossos guias, nossos espíritos amigos, espíritos familiares, muitas vezes próximos de nós, que já estão aptos a nos ajudar no bem, no nosso bem-estar, na nossa saúde. Senhor Jesus, Mestre amado, mais uma vez aqui estamos diante de vós para realizarmos mais um estudo, uma leitura do Evangelho, um aprendizado nas tuas palavras iluminadas de amor e misericórdia que deixastes de legado para toda a humanidade. Nós te pedimos, Senhor, em teu nome, que conceda-nos o benefício da presença dos nossos benfeitores espirituais, nossos espíritos guardiões, amigos, do bem, da paz e da luz. Derrama a tua paz sobre todos nós, o teu olhar amigo, a tua misericórdia. Fica conosco, Senhor, nos amparando e nos protegendo de todos os males. Assim seja. Então, pessoal, vamos lá para a leitura prévia. Deixa eu ver aqui qual foi o... Ok. Então, o título de hoje é o livro Momentos de Decisão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Marco Prisco. Então, hoje o título é Haja com Acerto. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Um trecho de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9. Se alguém o magoou, liberte-se do lixo da ofensa. Se alguém o perseguiu, exima-se do desejo da reparação. Se alguém o infelicitou, remova a desgraça que o atingiu. Se alguém o desgostou, esqueça a decepção. Se alguém o mortificou, abandone o sofrimento que lhe foi infligido. Se alguém o desrespeitou, supere a situação. Se alguém o injustiçou, sobreponha a esperança no amanhã. Se alguém atentou contra os seus valores mais queridos, libere-se da lembrança amarga. Se alguém se compraz em martirizá-lo, não vitalize a má vontade ou a revolta para com ele. Em todas essas circunstâncias relacionadas, você desfruta de posição melhor, porquanto infeliz é todo aquele que inquieta e aflige, persegue e malsina, pois somente alguém profundamente desditoso se sentirá induzido a esparzir ruína ou a azorragar outrem. Não perca o ensejo de evoluir, descendo ao adversário gratuito, mediante a inditosa sintonia com os petardos com que ele o alcançou. O mal que nos fazem somente nos fará mal se revidarmos, tornando-nos maus, a nosso turno, iguais ao agressor. Atingido por qualquer tipo de infortúnio, converta a pedra da ofensa em diamante de bênçãos e tome-o como inestimável bem para a sua dita pessoal. Haja, pois, com acerto. Nós somos tão falhos, né? A gente tem tanto para aprender ainda que a gente mal segue a metade disso que foi dito, né? Porque as coisas para a gente ganham um volume muito maior, né? A dor se torna maior, mas é justamente uma questão de sintonia. Quando a gente sintoniza realmente com o mal, é que a gente sente dentro de nós realmente esse mal. Então a gente tem que sempre tentar espantar, né, esse sentimento de dentro de nós, para que a gente consiga evoluir.
É difícil, não é fácil, a gente bem sabe disso. Mas a gente fica tentando, né? Todo dia. Às vezes a gente escorrega, né? Alguém que a gente não simpatiza, a gente prefere nem falar. Mas às vezes é necessário, ao menos, não desejar o mal. Isso já é um grande passo, né? E em resumo de todas essas palavras, é em tudo. Quando o título diz haja com acerto, aí a gente pensa, agir como Jesus agiria, né? Fazer o que Jesus faria no nosso lugar. Ele faria tudo isso aqui, né? Ele não revidaria, ele se libertaria de qualquer sentimento, né, nocivo, ok? Então é muito claro isso, né? Sempre os ensinamentos doutrinários do Espiritismo, eles sempre tocam nesse ponto, porque ele é crucial para que a gente siga aí uma marcha mais livre no nosso progresso moral evolutivo, né? É assim. Nos mundos, né, mais adiantados, regeneração plena, mundo feliz, mundo perfeito, ditoso, né, como as estrelas, nem se fala, né, obviamente. Mas nos mundos mais próximos, regeneração plena, mundo feliz, eles se tornam, as civilizações que habitam nesses mundos, se tornam até aparentemente para nós insensíveis, né? Que não é o caso, mas é a evolução que faz com que eles não se abatam por nada disso. Isso, né, da dor, da mágoa, para eles é uma coisa tão passageira, tão pequena, que eles nem pensam mais nesse tipo de situação, né? Então que a gente consiga chegar lá, né, nesse pique, nessa meta aí de sempre tentar trabalhar essas energias nocivas, porque faz mal para a nossa saúde espiritual e física, tá? Então vamos um pouquinho de cada vez, todo dia, como um saco, né, que você vai colocando ali, todo dia uma pedrinha de luz, né? Eu ia falar de feijão, mas aí eu acho que fica mais adequado para o contexto. Uma pedrinha ali iluminada, né, de boa ação, de não se apegar com aquela sensação ruim, né, que outra pessoa pode ter causado para a gente, tá bom? Vamos fazer agora as nossas preces, ok? As nossas preces hoje, em especial, primeiramente a gente vai pedir, né, na prece de cura à distância, mentalização de cura à distância, pela saúde de todos que estão com seus nomes aqui no recipiente, né, que a gente deixa desde o começo dos nossos trabalhos, há mais de 4 anos atrás. Todos estão com seus nomes aqui, nomes de amigos também, de familiares, mas sempre eu estou colocando em evidência mais aqueles casos que estão mais necessitados, né? Por questões de doenças físicas ou de perturbações emocionais, tá bom? E, claro, quando a gente fala de doença física, não adianta nem fazer menção, porque são vários tipos de problemas, né, que as pessoas passam. Então, eu vou ler aqui alguns nomes, como eu sempre tenho feito. Depois dessa prece de cura à distância, a gente faz a prece de fluidificação das águas. Primeiramente, a gente pede à espiritualidade aqui presente para a água do nosso consumo, né, para as nossas melhoras espirituais e físicas, e depois a gente faz o pedido também, outra prece para a água da limpeza de casa, tá? Então, primeiramente a prece, o nosso pedido. Hoje nós vamos pedir pela senhora Palmira Almeida Bastos Vaz Silva, lá em Portugal, né, que precisa fazer um procedimento cirúrgico, então que ocorra tudo bem, né? Também pela Ananda Estrela, lá em São Paulo, a recuperação dela. Pelos amigos Afonso, Delagasse e Aneide, lá também em Portugal, que necessitam aí de caminhos bem abertos, né? Para que tudo continue dando certo. A Marileide Lima, lá em Natal, minha amiga Marileide. Valdomiro Henriques de Araújo, meu avô materno, lá em Campina Grande. Cleiton Bernardo de Lucena, em Natal, meu primo. Mateus da Silva Menezes,
Maria Aurenísia, Francisco Varela Júnior, por síndrome do pânico e ansiedade, Amália Andrade, para que as ocorrências diárias na vida dela também consigam prosperar, Elizabeth Diniz, minha mãe, Rogério Bezerra Nóbrega, Regilane Nóbrega, pela saúde deles, pela recuperação cirúrgica da senhora Genilda Felizardo, pelo tratamento do amigo Roberto Schlanger, ex-comissário da Varig lá em Niterói, pela Maria Diniz Pereira da Silva, tia Carminha, pela sua saúde, e hoje também pela felinazinha, né, a gatinha Pluminha, está com câncer de estômago, lá na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Eu tive o prazer de acolher ela junto com outro amigo em casa, há muitos anos atrás, e ela é uma fofura. E a gente fica sem entender, né? Mas tudo tem porquê, inclusive para os animais. Então ela está com esse processo descoberto recentemente de um câncer no estômago. Então eu peço durante a prece também, endereçada a eles, aos veterinários da espiritualidade, que possam cuidá-la, tá bom? Amenizar o sofrimento. Pedi também pelo amigo Tiago Daniel da Costa, que eu acho que não está mais em São Francisco, na Califórnia, talvez esteja na Flórida, nunca mais eu vi. Também pelo João Paulo Barros de Vito, em São Paulo, foram os nomes que vieram hoje. Saiu o nome da Aneide Nogueira de Lagaça, lá em Portugal. Enzo Salles de Vito, São Paulo, é o filhinho da nossa amiga Paula. Maristela Petinelli, que está lá em Florianópolis, a minha amiga Maristela aqui do grupo. Tainara Oliveira do Nascimento, em São Paulo. Nivaldo Pinto da Costa, desencarnado. Também temos mais aqui. A Darcy Amália Farina, a senhora Darcy, 92 anos, acho que é da família ou da Cláudia ou da Marleide. Também pelo Gabriel Castelo Branco, em Brasília, e pelo Everton Ramos Ferreira, também em Brasília, tá bom? Esposo e irmão da amiga Cícera, que está aqui no grupo, minha prima. Então, pessoal, por todos esses que pedimos, nós vamos fechar os nossos olhos agora, mentalizar sobre essas pessoas e sobre todos os outros que não foram chamados, mas estão aqui conosco em pensamento, no nosso recipiente, com os nomes, as cidades, que todos sejam abraçados e acolhidos pelos irmãos médicos da espiritualidade. Nós pedimos, nesse instante, aos irmãos da espiritualidade do bem aqui presentes, ao guia espiritual, ao Manuel, à irmã Rosália e tantos outros que nos acompanham, Caboclo Sete Flechas, Pai João, Pai Joaquim, Cabocla Jurema, a irmã Caena e tantos outros, dedicados amigos do bem. As correntes médicas da espiritualidade, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Espanhol, Dr. André Luiz, Dr. Rafael. Dr. Rafael que nos acompanha desde criança, né? Há muito tempo, também através da mediunidade da minha mãe. Às vezes a gente fica sem palavras para agradecer tantas bênçãos. Então, em nome de todos eles e em nome do nosso Mestre Jesus, nós pedimos nesse instante a Ti, Senhor Jesus, que nos abençoe, que possas endereçar esses irmãos abnegados no bem, para que possam visitar todos esses irmãos que nos referimos aqui e tantos outros. Também muitos que padecem nos hospitais, nos leitos, também nas sarjetas das ruas, ao relento, passando tantas necessidades,
e com tantos problemas de saúde. Nós pedimos, Jesus, que sejam visitados pelos irmãos iluminados do bem, as correntes médicas, as correntes espirituais do bem, do voluntariado, e também aos veterinários do espaço, que cuidem dos nossos animaizinhos, nossos irmãos em marcha. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ilumine com os fluidos salutares de recuperação da saúde física e espiritual, e também do bem-estar psíquico e emocional. Que os nossos corpos mentais sejam cada vez mais auxiliados nesses tempos tão difíceis, para que a gente se fortaleça cada vez mais no amor do Cristo. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Agora quem tiver com suas águas. Isso, Cláudia. A Darcy, a mãe da Cláudia. Quem tiver com suas águas, já podem destampar primeiramente apenas do seu consumo, tá? Para cada pessoa da casa, uma garrafinha, um copo, fica a seu critério. Então vamos aqui as garrafinhas de água, tá? Para a gente consumir depois. Geralmente eu tomo um pouquinho a cada dia. Se tiver algum bichinho também em casa que queira colocar, você coloca essa água um pouquinho no recipiente, né, do seu animalzinho, se for o caso. E como hoje me veio a dúvida, né, da amiga Aneide aqui do grupo, para quem quiser também passar um pouco da água no local que você estiver com algum problema físico, algum sintoma, você pode passar, tá bom? Não tem problema. Isso fica para todos, vale para todos, tá bom? Então fiquem à vontade, porque a água também, né, como um meio de ajuda, né, de medicação, ela também pode ser colocada por fora do nosso corpo, tá bom? Então fica aí esclarecido a dúvida para todos, né, que tiver ainda essa dúvida, que tiverem essa dúvida. Então vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Elevar os nossos pensamentos ao Cristo, Senhor Jesus, que é o médico dos médicos. Amado Mestre Jesus, nesse instante, mais uma vez recorremos a Ti, Senhor, pois és o nosso Mestre, a nossa bússola, o nosso farol de luz na escuridão. Sabemos, Senhor, que operastes milagres e até hoje operas, diante de tantas coisas difíceis que temos que atravessar, mas confiantes em Ti, Senhor, sabemos que és o médico dos homens e das almas. Nesse instante, elevando o nosso pensamento mais uma vez até vós, nós te pedimos, derrama do alto, da luz, a Tua medicação, os Teus fluidos salutares e benéficos, rogando também aos irmãos que trabalham com a natureza, que retirem das seivas, das ervas, das flores, das árvores, do reino vegetal, das águas, do vento, das frutas, do calor do fogo, e transmutem em medicação que seja colocado nessas águas, pela misericórdia de Cristo, nosso governador planetário. Esse é um pedido que fazemos de coração aos caboclos, aos espíritos da natureza, mensageiros de Deus, trabalhadores incansáveis no bem, a irmã Caena e seus abnegados amigos que trabalham com a natureza, nós pedimos nesse instante, em nome de Jesus, que seja fluidificada e magnetizada essas águas para o nosso consumo, para a nossa saúde física e espiritual, nosso bem-estar emocional e tudo aquilo que mais necessitarmos. Em nome de Jesus. Assim seja. Podem fechar, ok? Já podem fechar. Agora vamos fazer a outra prece para a limpeza da nossa casa.
Ok, minha amiga Cláudia, não tem problema. Vamos fazer a prece de fluidificação da água de casa. Você pode fazer em qualquer tempo, tá bom? Só fazer seu pedido, caso seu sinal caia. Amado Mestre Jesus, em Teu santo nome, nós pedimos aos amigos espirituais aqui presentes a magnetização dessa água, desse recipiente maior para a limpeza do nosso ambiente doméstico, arrancando os miasmas, as manchas plasmadas pelas formas de pensamento negativas, que muitas vezes emanamos e muitas vezes também trazemos de fora, aqueles que vêm muitas vezes em nossa casa e todos aqueles que de forma inconsciente colaboram para qualquer tipo de sujeira do nosso ambiente doméstico, espiritual. Nós pedimos, Senhor Jesus, ao nosso guia espiritual da casa, que possa nos ajudar nesse intuito de manipular os fluidos e colocar para a limpeza magnética das nossas paredes, no nosso ambiente físico, consequentemente refletindo-se no nosso ambiente espiritual, limpando todos os fluidos negativos, as energias e vibrações que porventura existam de forma escura, para que limpe todo o nosso ambiente e haja como um verdadeiro detergente espiritual, tirando todos os miasmas e formas de pensamento que nos prejudicam. Em nome de Jesus nós pedimos aos nossos guias espirituais, irmãos da espiritualidade do bem, aos nossos espíritos protetores e guardiões, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela ajuda. Assim seja. Pode fechar, tá, pessoal? Já pode fechar. E só depois a gente faz, né? Não é obrigado também, assim que terminar o evangelho, fazer, né? Você pode deixar ela fechadinha e fazer mais tarde também, não tem problema. E a água que sobra, porque geralmente, pelo menos para mim, sobra, isso vai muito de acordo com o tamanho, né, da sua casa. Geralmente sobra um pouquinho, você pode derramar na torneira, né, em água corrente, o que sobrar, tá bom? Não tem problema. Não é indicado guardar para depois, tá? Fez em cada canto da sua casa, se sobrar, derrama na torneira com água aberta, com a torneira aberta, tá bom? Então vamos agora à leitura do nosso Evangelho. Hoje, na sequência, o capítulo 14. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. São os evangelhos de São Marcos, São Lucas, São Mateus. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Decálogo do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Nós nos referimos ontem, no estudo do livro Céu e Inferno, a Moisés, justamente um pouco, né, do texto, fez menção a Moisés, né, e essas leis, né, a gente viu um pouco disso e eu expliquei um pouquinho, né, por que era tão assim, né, a ferro e fogo, essa lei. Então ele começa aqui o Evangelho com um tópico chamado piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral.
esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que eles fossem quais se mostram. E aí entra a questão da reencarnação, né? Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus, concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nestas palavras: que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance e, como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Entenderam aí por que é que há essa mudança de entendimento nas palavras?
nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo se observarem seus mandamentos. Mas ao verificar-se o advento de Jesus, já eles tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual, dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Para isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Então, pessoal, fica muito claro, né, essa mudança de entendimento nas palavras, e não importa o que tenham feito com você, a questão da consciência tranquila, né, que você fez o melhor que pôde, né, que mesmo que tenha recebido ingratidão de volta, você fez o melhor. Então fique tranquilo, porque no tempo certo, essa terra prometida, essa aspiração desejada chegará para você. Nunca é quando a gente quer, nunca é no nosso tempo, mas uma hora vai vir, né? Se você fez, né, cumpriu a sua missão, ok? Então, com ingratidão, isso em tudo, não só ingratidão filial, mas em todos. Se você tem sua consciência tranquila e não entrou na mesma faixa vibratória do agressor, do injusto, a gente consegue chegar realmente aonde a gente precisa chegar, né? Então a gente não tem que se preocupar com isso. Tudo a seu tempo, né? E ele mostra muito aqui essa questão da responsabilidade dos filhos para com os pais, porque uma hora, né, todos nós temos pai e mãe, né, mesmo aqueles que não conviveram, mas uma hora a gente tem que assumir os nossos compromissos que tivemos prometidos antes de reencarnar. Então a gente uma hora vem como filho desses pais, outra hora os pais podem vir como filhos, né, desses que são filhos agora. Então é tudo uma troca, tudo uma balança, né, para que haja no final um ajuste completo, né, e que fique tudo como deveria ser, né, nas questões kármicas, expiatórias, tudo isso. Eu não sei se está vindo barulho para vocês aqui, mas realmente está difícil, pessoal. Então não vamos perder o foco. O próximo tópico aqui do capítulo, né, como a gente não está lendo todos os capítulos, estamos fazendo na sequência, mas eu não estou lendo todos os capítulos, porque seria impossível, né, numa só noite do Evangelho, porque os textos são realmente grandes e não ficaria agradável, né, para todos. Ele fala aqui quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E a gente entende, né, que essa questão, por exemplo, quando Jesus estava na cruz e olhou para um dos seus discípulos, acho que foi o João, e disse: eis aí a tua mãe, ele se referia à humanidade, né? Ele não quis dizer que Maria era mãe de João, nem que João era irmão de Jesus, mas era irmão em espírito, e a mãe Maria é a mãe da humanidade. Eis aí o teu filho, filho homem encarnado ali, né? Uma representatividade de entendimento, ok? Então, só para resumir um pouquinho o que seria uma próxima leitura aqui, agora vamos para as instruções dos Espíritos, que também é só um texto, deixa eu ver aqui, é um texto bem grande, por isso que eu não me alonguei em outro tópico, né, do capítulo. Então ele tem só esse tópico aqui das instruções dos Espíritos que diz: a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano.
Eu vou abrir um parênteses, né, porque a gente falou um pouquinho, eu falei agora há pouco sobre as questões kármicas, reencarnatórias, né, uma hora vem como filho, outra hora aquele que era filho vem como pai, né, e vice-versa. Não quer dizer que quem errou está certo, não, porque fez mal na vida anterior, eu vou dar o troco, né? Senão fica sempre esse ciclo, né, de erros e acertos e erros e não há um equilíbrio aí nessa questão da expiação, né? Então, claro que o erro é o erro, né? Então, o ideal seria que ninguém errasse na convivência familiar para que a coisa fosse sempre equilibrada, mas para os erros a reparação, né? Então, é a lei de causa e efeito. Então, tudo que você faz, você colhe, né? Então, assim, não precisa a gente querer que aconteça, ok? E realmente ele dá ênfase aqui justamente por isso, que é para mostrar que não é justificável pelas questões da reencarnação. Não, né? Não quer dizer, porque eu fui traído, porque eu traí na outra. Sim, ok, mas ai de quem, né, dê seguimento a esse ciclo, né, de traições, de revolta, de brigas, né, isso em todos os sentidos do convívio. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Vou abrir outro parênteses. A maioria que comete atrocidades e que vão cheios de ódio, né, violentos, muitos ficam ali no umbral médio, que é onde está essa turma que fica sempre atrelada a coisas, a problemas, a crimes morais, a dores morais causadas por eles mesmos, tá? Mas boa parte também está indo embora, né? Está indo para o exílio, porque por conta dessas coisas acabam muitas vezes cometendo crimes. Então, ele diz isso, né? Se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Lembra que ninguém na nova terra, ou terra regenerada, violento, vai ficar? Não, não vai ficar. Alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros. É dado, entrevejam uma partícula da verdade, apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias, não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Não existe. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar e, ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças
e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe aprender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar e para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmos: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e, mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Isso fica muito visível até os 7 anos, né? Claro que se prolonga um pouco mais em aptidões, gostos, mas até os 7 é muito mais perceptível, tá? Porque é só então, a partir dos 7 anos, é que há o acoplamento completo do espírito reencarnante no corpinho. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia o Filho ingrato os recompensará com seu amor. Faz menção aqui ao capítulo 13 também, número 19. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade.
Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia é essa! Mas, em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja da vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça divina, infinita de Deus, se vos patenteia e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não vedes, a ligar-lhes os membros, apenas os frágeis laços da matéria. Vedes, sim, os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam com o depurarem-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Tem muito a ver com a mônada, né? Desde o iniciozinho, né? Claro que a gente se espalha nos mundos e principalmente nesses de provas e expiações, mas acabam se agrupando de novo por afinidades. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Ele está fazendo, obviamente, menção às famílias. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles. Por isso que muitas vezes tem aquele elementozinho um pouco mais estranho na família, mais fechado. É justamente um espírito que está, às vezes, na primeira encarnação com aquele grupo, porque o grupo já tem condições de ajudá-lo a melhorar-se. É assim, nada por acaso. Então, continuando aqui, né? Deus permite que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem do seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar.
Acolhei-os, portanto, como irmãos. Auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Que texto, né? Que texto rico de informações e de... Acho que ele é rico de conforto, né? É conforto para muitas pessoas. Então, a gente entende, de forma geral, que qualquer deslize, qualquer erro cometido tem mesmo tendo um motivo, mas ele tem um retorno, né? Na lei de causa e efeito. Então, não adianta a gente se desesperar, não adianta a gente desejar mal, porque tudo retorna. Então, se alguém veio para um grupo familiar cumprir determinada coisa, ser ajudado e não quis ou errou, não tem você. O importante é fazer cada um o seu dever, cumprir a que veio, né? Então, se não conseguiu agora, pode ser dada uma nova chance de depois fazer melhor, né? Então, vamos entender isso como um grande processo universal. Isso não é só na Terra, acontece em todos os mundos de provas e expiações e até mesmo do intermeio ali de regeneração, porque a reencarnação ainda acontece no planeta de regeneração, né? Não é assim, só que é com outras nuances, com outros entendimentos cada vez mais elevados, né? E claro que expiações elas deixam de existir, né? O amor ele vai cada vez mais predominando nessas encarnações nos mundos regenerados. Mas enquanto estivermos aqui, a gente tem que entender esse processo dessa forma, porque estamos bem interligados uns aos outros e cumprindo o nosso trabalho, a nossa missão, né, de ser bom filho, ser bom pai, ser boa mãe, e por aí a gente consegue progredir mais, né, passos a mais no nosso roteiro, na nossa jornada evolutiva. Tá bom? Então é isso, o evangelho de hoje foi muito bom, muito claro a esse respeito. Vou só deixar marcadinho aqui para a próxima. E vamos agora fazer a nossa prece final. Ok, Cláudia, amiga Cláudia aí voltou, né? Tá online. Então vamos fazer agora a nossa prece final. Fechando os nossos olhos, com o coração cheio de gratidão pelos ensinamentos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pela presença dos nossos mentores, amigos espirituais, do bem e da luz, que tanto nos auxiliam nesse pequeno trabalho de levar um pouco de conforto, de consolo a tantos irmãos que nos assistem, que nos ajudam nessa egrégora. Jesus amado, obrigado pela Tua paz, pela Tua luz, pelo Teu amor. Que todos sejam bem acolhidos ao retornar à espiritualidade, a executar as suas tarefas de misericórdia, que a luz se derrame sobre todos nós, do coração amantíssimo de Maria, Mãe Santíssima, e o Teu, Senhor Jesus, que tanto nos ama e nos governa. Nós sabemos que uma das provas maiores de espíritos crísticos como Tu é a não interferência direta nas nossas vidas, como prova do livre-arbítrio deixado por Deus, nosso Pai maior. Mas sabemos que sempre que possível nos tira das aflições, do desespero, dos problemas, das situações difíceis. Que possamos cada vez mais receber as Tuas bênçãos, Senhor, e sermos gratos por tudo que Tens nos dado. Muito obrigado por mais uma noite de aprendizado, de luz e de paz em nossas vidas. Fica conosco, amparando, nos ajudando sempre que possível, nos orientando e nos protegendo de todos os males, agora e para sempre. Assim seja. Então, pessoal, muito obrigado a todos mais uma vez. Obrigado realmente por vocês estarem aqui, né, fazendo parte dessa egrégora
Fico muito feliz e que Jesus abençoe todos vocês. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo descanso, um sono muito bom, tranquilo, né, de muita paz, né? E que amanhã seja um dia, uma página em branco, que a gente possa fazer o melhor que a gente puder pelo outro e por nós mesmos, né? Muitas vezes a gente se esquece, tem muita gente que se esquece de se amar, isso é importante. Então que a gente não se esqueça de amar o próximo como a si mesmo. Isso é muito válido para o nosso progresso espiritual, sem egoísmo. Isso é o mais importante, né? Que às vezes as pessoas se amam tanto que se tornam egoístas, e não é por aí, né? Então que Jesus abençoe a todos, muita paz, e nos encontraremos sexta-feira na nossa live de estudos do livro Iniciação Viagem Astral. Boa noite, fiquem com Deus, beijo no coração e até sexta. Tchau, tchau.